Olá, esse é mais um episódio do ReumaCast, o podcast da Sociedade Paulista de Reumatologia. Eu sou Vera Lúcia Scheinfeld, reumatologista e professora adjunta da disciplina de Reumatologia da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Vamos seguir discutindo sobre os problemas do pé, agora mais especificamente as alterações do retropé e os pés reumatoides. Para isso, continuo com a mesma queridíssima doutora Tânia Scheinfeld-Mann, médica ortopedista, especialista em cirurgia do pé e tornozelo, chefe do grupo de medicina e cirurgia do pé e tornozelo da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. Tânia, no primeiro episódio a gente esgotou o tema no que dava sobre o antepé. E agora a gente volta para falar do retropé. E aí eu quero começar com a tendinite do calcânio. Mas primeiro eu quero falar da tendinite não inflamatória. Porque a inflamatória a gente tem nas espondiloartrites e tudo, né? Como que você conduz, né, as não inflamatórias? Bom, as tendinopatias, elas são sempre originárias de uma sobrecarga, tá bom? Então, é importante a gente lembrar que tudo que a gente está falando de locomotor, sobre o espectro do ortopedista, a gente vai para essas sobrecargas. Então, quando o músculo não tem a potência, a força suficiente, seja porque o músculo não tem a força suficiente, seja porque ele não tem a elasticidade suficiente para entregar aquele movimento, você vai desenvolver uma tendinopatia. Então, todas as tendinopatias são lesões por sobrecarga. E é importante a gente entender sobre o erro mecânico e essa falta de força. É muito difícil conduzir tendinopatias em geral. Isso porque os tendões eles são muito mal vascularizados e têm uma capacidade de cicatrização muito ruim. Agora, falando especificamente sobre a tendinopatia do tendão calcâneo, a gente tem alguns desafios muito interessantes, né? Então, o primeiro deles é que o tendão calcâneo, ele é o tendão mais comprido, ele é o mais longo e mais forte do corpo todo. E muitas vezes a gente não vê um preparo adequado dos indivíduos na hora de usar. Então, em atividades esportivas, ou um aumento súbito de ganho de peso, ou uma mudança de prática esportiva ou de vida laboral ou cotidiana muito brusca. A gente vai dividir o tendão calcâneo em três regiões, e essas três regiões que a gente divide são as regiões onde estão os acometimentos. Então, eu vou começar pela primeira delas, que é a tendinite ou a tendinopatia não insercional. Ela acontece de 2 a 6 centímetros da inserção do tendão calcâneo e a gente sabe que essa região ela é de vascularização pior. Então, a maior parte da vascularização ela vem por medial, mas nessa região ela vem toda por lateral. E esse é o lugar onde 75% das afecções do tendão calcâneo acontecem, seja as rupturas, seja as tendinopatias não insercionais. E veja que eu tô falando tendinopatia, porque fugiu um pouco aquele conceito de que isso é uma doença necessariamente inflamatória. Ela tem componentes, ela tem células de degradação, ela tem células inflamatórias, que é o que vocês veem muito nas doenças que vocês tratam, mas ela tem um componente grande de degeneração, de sobrecarga tecidual. As tendinopatias insercionais, que na verdade são as entesopatias, elas são muito mais complicadas de tratar na inserção do tendão calcâneo, porque já é uma doença da êntese, então ela já tem toda a complexidade de ser uma tendinopatia e também todo o problema que a gente tem com a êntese. E na junção miotendínea, é onde é muito vascularizado, quase a gente não tem afecção lá, menos de 5%, a gente se incomoda muito pouco. Aqui a gente vai entrar num campo que a gente entra também muito, né? A gente tem muita tendinite mesmo, a tendinite inflamatória do calcâneo, né? Muito. Mas é importante, sabe, a gente separar essa insercional da não insercional. Isso eu acho fundamental, porque a forma como a gente vai atuar nelas é
muito diferente. Enquanto a tendinopatia não insercional depende, vai muito bem com alongamento e com a carga excêntrica, né, que é o protocolo de alongamento excêntrico do tendão de Aquiles, que é o protocolo de Alfredson. A tendinopatia insercional vai muito mal e a gente não pode deixar esse indivíduo alongar, muito pelo contrário, a gente tem que subir um pouquinho o retropé desse indivíduo para tirar a sobrecarga. Enquanto a tendinopatia não insercional vai muito bem, ou vai pelo menos bem, para ser justa, e tem nível B de recomendação com terapia por ondas de choque, a tendinopatia insercional vai muito mal e é nível C de recomendação com terapia por ondas de choque. Então, quando esse indivíduo vem no nosso consultório, e a gente já comentou um pouco da fascite plantar, são 3 os pontos que eles podem reclamar, mesmo quando eles falam pra gente que eles estão com dor no calcanhar ou esporão do calcâneo. Vale a pena sentar e examinar. Muitas vezes eu peço primeiro pro indivíduo me mostrar de onde ele tá falando, mesmo que ele fale que ele tem uma fascite plantar. Porque são 3 lugares que estão na polia, né, do desenvolvimento das forças do pé. A não insercional, a insercional e a fascite plantar. E elas vão ter comportamentos diferentes, mas de uma origem muito comum. Ô, Tânia, o esporão do calcâneo, o inferior, né? Tem o posterior e o inferior. É aquele que o paciente vem com uma queixa que ele deita e ele melhora. De manhã cedo, quando ele pisa, parece que tem um espinho. Esse é muito fácil pra gente. E a gente entende que naquela pontinha, quando a gente faz a percussão, dói muito. E a gente entende que tem uma pequena bolsa ali, uma bursite, né? Perinsercional, alguma coisa assim. Tem uma bolsinha ali. Porque muitas vezes você infiltra esse paciente, ele te agradece profundamente. A fascite plantar, então, como você falou muito direitinho, ela vai ser caracterizada por essa dor muito forte no calcanhar, na planta do pé, pior após períodos de repouso, sendo mais intensa na primeira pisada da manhã. Isso porque a fáscia plantar, que se distribui por todo o pé, se inserindo então na cabeça dos metatarsos e nas falanges, ela participa do mecanismo de molinete do pé. Então, quando a gente está sentado, ela não está ativa, e quando a gente pisa, ela fica tensionada. Mas não é o esporão que faz a diferença. O esporão, ele é um osteófito de tração. Existe sim uma degeneração tecidual, mas não existe a formação de uma bursa naquele local. E o esporão por si só não é a fonte de dor, ele não marca pior prognóstico ou mudança de diagnóstico ou mesmo mudança de conduta. É importante, e os melhores resultados que a gente tem na literatura, chegando a 90% de bons resultados, e por isso eu incentivo todos os pacientes a começarem o tratamento da fascite plantar com o alongamento da panturrilha e da fáscia plantar. Então tem alguns trabalhos muito importantes, tem meta-análises, até tem uma meta-análise nacional muito interessante. Existem mais de 56 tratamentos possíveis para fascite plantar. A infiltração, como você comentou, é uma delas, mas na fase aguda, ou seja, se esse indivíduo está virgem de tratamento, incentivar o alongamento da panturrilha, aquele que você coloca o pé na parede, deixa o joelho estendido e vai para frente. Importante lembrar da persistência. Hoje mesmo eu vi uma paciente que estava fazendo alongamento, mas ela fazia durante 5 a 10 minutos nas 2 vezes por semana que ela ia na físio. Isso não é suficiente, a gente precisa de pelo menos 9 a 15 minutos de alongamento da panturrilha todos os dias. Então, explicar e ensinar o seu paciente a ser regular no alongamento pode garantir resultados tão animadores quanto 90% de bom resultado, e é o melhor tratamento na fase aguda. Já na fase mais crônica, quando a gente tem uma falha dessa primeira série de tratamentos, a literatura costuma apontar outros tratamentos. A terapia por ondas de choque para fascite plantar tem bons resultados e é nível B de recomendação. A infiltração é uma possibilidade, elas acabam sendo equivalentes, mas a infiltração ela tem um tempo de meia-vida mais curto. Então, de fato, muitas vezes eu acabo cedendo
o desejo do paciente de uma melhora rápida e imediata, mas incentivo ele a fazer toda uma melhora de alongamento da cadeia posterior como um todo para fazer a manutenção. Lembrando de novo de não usar corticoide de depósito na fáscia plantar, porque aumenta muito o risco de ruptura da fáscia plantar e isso provoca muita dor. Então, fascite plantar, na maioria das vezes, então, alongou, melhorou, sempre vai continuar alongando. Normalmente, se não dá certo, a gente costuma mandar ou para terapia por ondas de choque, mobilização da fáscia plantar é muito interessante e a infiltração é uma possibilidade. E a mudança de calçado? A gente vê às vezes que manda mudar o calçado. Se você andar de tênis ou andar com algum calçado, ele propicia a melhora da fascite? Com certeza. Você sabe que tipo de calçado melhora na fase que eu tô com a fascite, que eu vou orientar o paciente? Você usa esse sapato? O calçado, ele vai ajudar o paciente a fazer o rolamento do pé. Se ele tiver um pouquinho de salto, ele vai distribuir, ele vai jogar um pouco da carga do retropé para o antepé. E ainda por cima ele vai tirar um pouco da tensão do tendão de Aquiles no sistema de molinete. Então, uma palmilha. Mas no geral, é muito amplamente distribuída, por exemplo, a calcanheira de silicone. Só que a calcanheira de silicone, ela é muito flexível. Então, uma elevação seria melhor. Tem algumas calcanheiras de EVA no mercado que também são bastante distribuídas e muito acessíveis. Então, calcanheira em EVA tem de 2 centímetros, seria o suficiente para elevar um pouquinho o calcanhar desse indivíduo e tirar um pouco da tensão na fáscia plantar, tirando a tensão do tendão de Aquiles no sistema como um todo. Então, aquelas almofadinhas para esporão do calcânio que a gente manda comprar pronta, você não é a favor? Elas são confortáveis, elas vão trazer... impacto. Existe um impacto, elas são confortáveis, mas seria mais adequado que essa elevação fosse real e que elas não fossem tão flexíveis. Então, a calcanheira em EVA ela pode ser tão confortável quanto, mas ela vai trazer um impacto biomecânico superior ao da calcanheira de silicone, que às vezes ajuda, mas não resolve o suficiente o que esse paciente precisa. Tem uma pergunta que a gente foi orientado a fazer, que o Edgar mandou fazer, que ele quer muito saber, que é a síndrome de Haglund. A tríade de Haglund, então, ela é muito comum e muito presente tanto na ortopedia quanto na reumatologia. Isso porque a tríade envolve a tendinopatia na sua porção insercional do tendão de Aquiles, a proeminência do processo posterolateral do calcâneo e a bursite pré-calcaniana. Essa é a tríade de Haglund, em que se discute que teria havido um crescimento ósseo naquela região, aumentando o impacto e o atrito contra aquele tendão. Hoje a gente acredita mais na predominância da tendinopatia sobre os outros elementos, entendeu? Como a principal causa. A tendinopatia mais do que a presença do esporão e da bursite pré-calcaniana, ainda que todos participem da dor, a maior dificuldade que a gente tem é de tratar a entesopatia do Aquiles. Isso porque no nosso melhor resultado do tratamento conservador, os nossos resultados chegam a 65%, o que já não é tão atraente quanto os 90% da fascite plantar. E é muito mais difícil de fazer esse manejo. Como que a gente vai fazer o manejo não cirúrgico do Haglund? A gente primeiro vai identificar esse paciente, ele vai ter uma dor específica na palpação, na inserção do tendão de Aquiles. Então, é uma dor mais baixa, bem lá embaixo no calcanhar, onde o tendão se insere. Lembrando, inclusive, que a inserção do tendão calcâneo, ela é bem abrangente, ela não é única, ela vai fan-shaped, ela vai como um ventilador se inserindo, né, se desdobrando por toda a margem do calcâneo. Uma dor naquela região, a gente vai elevar o calcanhar, e aí sim, muito mais importante do que na fascite plantar, ela vai ter um papel central, essa calcanheira em EVA de 2 centímetros ou calçados que tenham algum grau de saltinho, para descarregar
a tensão, o cisalhamento nas camadas da própria êntese. A gente vai estimular exercícios de alongamento, mas não pode fazer alongamento da panturrilha. Tem que fazer alongamento de cadeia posterior, alongamento de glúteo, fortalecimento de membros inferiores como um todo, mas um erro muito comum que a gente pega o paciente ainda pior é ele fazendo o alongamento da panturrilha numa tendinopatia insercional. E o fortalecimento da musculatura para tentar diminuir a força que é transmitida para o tendão. Esses indivíduos também vão bem por algum período com anti-inflamatório para ajudar a tirar da fase mais crítica inicial, mas eles precisam muito de uma persistência do tratamento. E para a tendinopatia insercional do Aquiles, a gente mesmo do nosso grupo da Escola Paulista de Medicina, o Nassimi fez o trabalho dele comparando os exercícios com terapia por ondas de choque e confirmou pra gente que a terapia por ondas de choque na tendinopatia insercional do Aquiles não traz resultados animadores. Então, a gente não costuma recomendar ou a gente costuma comentar com o paciente que os resultados de terapia por ondas de choque na tendinopatia insercionais não são excelentes. Eu entendi que a síndrome de Haglund, que eu entendia, é um tipo de um osteófito, tem uma proeminência, aparece na imagem. Sim, aparece na imagem. Não é só uma tendinite, tipo assim, num raio-x eu também consigo fazer esse diagnóstico. Tem uma ponta. Sim, é que... Como se fosse um esporão ao contrário, sei lá. Vocês vão acabar vendo o esporão, porque como vocês têm tendinites mais inflamatórias, que tendem a formar esporões de características diferentes, vocês vão ver mais. A tríade de Haglund, como ela foi descrita, ela contava muito com esse esporão, mas a forma que tinha de medir, que é o ângulo de Fowler-Philip ou algumas linhas, não era excelente, entendeu? Então, valorizava mais a proeminência posterolateral do que propriamente, entendeu? É que se é uma tríade, e seria correto você pensar que se eu tirar só esse osso, eu resolveria o problema do doente. É isso que você está me perguntando? Se eu tirar o esporão, vai resolver? É isso que você está me perguntando? Não. Eu sei que, pelo menos eu aprendi, tirar o esporão é a última coisa, não é para ser feita. Não sei se é isso ainda, eu aprendi no meu tempo que não é para operar esporão, que é uma coisa insana, que não é para fazer isso. O Haglund, também eu entendo que não é para fazer isso, mas... O Haglund, então, não tem vários trabalhos, tá bom? E a literatura é unânime em trazer resultados ruins para essa região. E do tipo, a gente não consegue chegar num bom resultado. De forma que o que eu vou falar agora é discutível de várias formas, mas eu vou contar um pouco do que a gente acredita. Então, existem trabalhos na literatura que podem fazer só a ressecção. Se você tem, por exemplo, uma bursite pré-calcaniana, e isso a gente vai ver muito bem na ressonância magnética, você pode fazer uma artroscopia, tirar um pouco desse osso e tirar essa bursa anterior. Essa seria a melhor indicação para o que a gente chama de calcanioplastia endoscópica, como preconizado pelo Nick Van Dyke, que é um grande cirurgião de ortopedista até, que falou isso pra gente. Mas se você já tem sinais de espessamento, degradação e pior, calcificação intratendínea, as técnicas abertas, elas são superiores às técnicas minimamente invasivas ou artroscópicas, porque você tem que abrir, descolar todo esse tendão e essa êntese adoecida, ressecar uma parte do osso, tirar todas as calcificações e reinserir esse tendão. Essa é a solução mais bem aceita na literatura. Mas esse, de fato, é um pós-operatório que você tem 6 semanas sem pisar no chão e ele é um pouco difícil, sim, de aderir. Tem uma pergunta que também mandaram te fazer, e é uma pergunta capciosa. Como vocês diferenciam um pé com dor mecânica de um inflamatório? E quando você suspeita de um pé neurológico, que não é nem mecânico, nem inflamatório? No geral, a gente começa recebendo esse indivíduo tentando entender a epidemiologia, né?
Então, nem sempre é tão fácil de você separar. Então, eu pergunto, sabe, doutora Vera, há quanto tempo dói o seu pé? Você se lembra de ter tido algum esforço, alguma mudança de atividade esportiva, laboral, de lazer? Você caiu, você bateu? Não, eu não lembro de nada. Porque muitas vezes esse indivíduo não consegue. Mas pela localização, você começa a assumir um pouquinho. E aí você espera padrões de comportamento. Então, os tendões, eles têm normalmente um comportamento de sobrecarga mecânica. Então, a gente vê um tendão que não deveria estar sobrecarregado mecanicamente, se comportando de uma forma desproporcional. Ou um mediopé com muito calor e muita hiperemia. Todas as vezes que as estruturas estão se comportando de uma forma mais desproporcional, mais superlativa, a gente tende a ouvir com atenção se a causa não é mecânica, mas toda vez que não tem uma parametrização adequada para aquela reação inflamatória toda, a gente pensa e pede a ajuda dos especialistas das inflamatórias. Enquanto os casos neuropáticos, que também são muito importantes, a gente tende a querer encontrar principalmente nos pacientes diabéticos, nos etilistas, nos pacientes com hanseníase, mas existem outros tipos de neuropatia. Você sabe que eu tenho uma paciente do Edgar que tem uma neuropatia por vasculite e é muito difícil de fazer o manejo dela. Então, respondendo mais ou menos o que a gente acredita pelo comportamento da doença e pela apresentação do exame físico. Toda vez que ele não se apresenta proporcional à demanda mecânica que o paciente atribui, a gente fica alerta e atento para outras causas como as inflamatórias e as neuropáticas. Agora nós vamos falar um pouquinho especificamente dos pés reumatoides, porque esses são realmente um problema, né? Eu queria que você falasse também das deformidades e dores que esses pacientes podem apresentar, especificamente agora do pé reumatoide. A gente tem lá um ambulatório de artrite reumatoide, você tem também o ambulatório teu lá de pé, e a gente manda muito pé reumatoide. E o pé reumatoide é nitidamente diferente desse nosso pé do dia a dia, né? É um pé inflamatório, com múltiplas deformidades, com dedos em garra, com um hálux valgo, um dedo, como fala, encavalado em cima do outro, o tornozelo em valgo ou em varo, normalmente em valgo. O que a gente encontra, então, de diferente nos pacientes com artrite reumatoide se baseia principalmente na questão do pânus. Então, o pânus é aquele tecido multicelular inflamatório que você tem aquele mix de proteinases e citoquinas que vão destruindo a sinóvia e vão infiltrando as articulações. O problema todo é que quando esse pânus inflamatório vai atingindo os tecidos e eles são submetidos a condições normais, como usar um calçado ou a caminhar, aquela articulação francamente inchada e inflamada acaba fazendo as deformidades. Então a gente vê, principalmente por causa do pânus, deformidades mais graves. O que a gente vê como principais deformidades no antepé reumatoide é o hálux valgo e a deformidade dos dedos. A deformidade que a gente mais vê, mais comum, são os dedos em garra, que a gente tem a extensão da metatarso-falângica com a flexão da interfalangiana proximal e distal, e a gente vê que são deformidades mais agressivas e que evoluem mais rápido para essa agressividade. Você sabe, você falou dos nossos ambulatórios,
a melhor controle da doença, que hoje vocês têm e manejam muito melhor, a gente vê os pacientes com deformidades muito menos graves e muito menos acometidos, o que eu queria, obviamente, parabenizar, porque eu já consegui ensinar deformidades mais graves para os nossos residentes e hoje elas estão muito mais bem controladas, exigindo também correções menos agressivas do que a gente já precisou um dia. Tem uma coisa que a gente faz bastante lá no nosso ambulatório, a gente infiltra tornozelo. E depois, mais posteriormente, a gente vai falar, eu quero falar com você das cirurgias de tornozelo, das minimamente invasivas, e indo até a artrodese, que a gente vê bastante lá na escola, e também a prótese de tornozelo, que acho que está na moda, né? É uma coisa mais recente. É muito mais recente que todas as outras próteses que a gente já está acostumado. Muito mais recente. Bom, então o que a gente tem hoje, a infiltração, e eu vi que o reumato gosta, né, da infiltração. Esse é um ponto de debate entre a gente, né? E vou voltar a defender, como já defendi no episódio anterior, que se você vai precisar cicatrizar esse tecido, a gente fica realmente muito preocupado com o que aconteceu ali antes. Eu preciso de uma consolidação, uma cicatrização de pele, de articulação, do que seja. Mas eu entendo que é uma estratégia que vocês usam para promover conforto e ganhar a sobrevida desses pacientes. E a literatura de vocês apoia e tá tudo bem. Quando a gente fala das artroses, né, principalmente da artrose de tornozelo, e ela também é muito comum, ela vai ser mais comum nos pacientes inflamatórios do que é na população em geral. Então a gente sabe que 85% das artroses de tornozelo da população em geral são pós-traumáticas. Então, diferente do quadril e do joelho, que são focos de osteoartrose primária, o tornozelo, por sua vez, ele é fonte principalmente de osteoartrose secundária. A principal causa, também porque ela é muito prevalente, são as lesões ligamentares do tornozelo e as fraturas do tornozelo. E isso que vai acabar degradando essas articulações. Quando a gente está diante de uma artrose de tornozelo, a gente sabe que o tornozelo precisa de pelo menos 30 graus de amplitude de movimento, de flexo e extensão, sendo 20 de flexão e 10 de extensão, para você ter uma marcha reproduzida sem mancar. E a artrodese de tornozelo, ela é um procedimento que é definitivo, mas que tira, obviamente, essa amplitude. E aí, nos últimos anos, de fato, a gente já tem a descrição de prótese de tornozelo desde a década de 60, mas nos últimos anos o conceito e os próprios implantes foram melhorando e hoje o que a gente tem de literatura mundial é um cenário muito positivo em favor da prótese de tornozelo, principalmente porque ela vai garantir esses 30 graus de amplitude de movimento. Então, se você tem uma paciente que tem uma perda muito grande da amplitude de movimento, talvez ela nem consiga se beneficiar dos 30 graus. Então, qual que é o bom paciente para a gente mandar para uma prótese de tornozelo? Pacientes com artrite reumatoide que assume-se que vão ter bilateralidade. Então, esses são pacientes que, assim como no quadril e no joelho, são pacientes que a gente deve considerar com carinho fazer também uma prótese de tornozelo para manter esse indivíduo se movimentando. Hoje a gente tem indivíduos acima de 50 anos, porque essas próteses têm duração de mais ou menos uns 20 anos. Mas também, se lá na frente você tiver que ir revisando e, por hipótese, tiver que revisar para uma artrodese, que é o pior cenário que a gente pode ter, a gente já tem uma diminuição muito grande da solicitação desse indivíduo. Então, hoje a gente tem gostado mais dessa indicação. Do ponto de vista de indicação, a prótese de tornozelo e a artrodese de tornozelo trazem resultados funcionais semelhantes, com uma satisfação subjetiva superior na prótese de tornozelo. Deixa eu entender melhor. A artrodese de tornozelo, ela tira a dor do paciente. Ele continua andando, ele só não tem aquela
os 30 graus de amplitude. Eu vejo nos pacientes, não é uma coisa tão ruim, não prejudica a qualidade de vida deles, porque eles continuam andando. Mas melhora muito quando vocês fazem artrodese, porque tira muito a dor. Então, às vezes, o ótimo é inimigo do bom. O ideal seria uma prótese de tornozelo. Puxa, uma prótese de tornozelo é bastante cara, é bastante complexa. Fazer uma artrodese, mas eu vejo quando a gente manda para vocês demoram para fazer essa artrodese. O doente fica descabelado e a gente também, aí a gente vai infiltrar, vai tentar ajudar de qualquer jeito. Então, por que não? Você acabou de falar que o resultado é semelhante. Por que vocês, aí a culpa é de vocês, eu digo, né? Vocês postergam tanto a artrodese de tornozelo, que não é tão ruim. Discutível tudo isso, né? Explico. Na verdade, você acaba alterando a biomecânica da marcha e os problemas que a gente tem com artrodese de tornozelo, especificamente nos pacientes com artrite reumatoide, não são nem diretamente sobre o procedimento em si. Então, a gente tem nos pacientes com artrite reumatoide números tão altos quanto 30% de lesão de pele. Então, são pacientes que tem mais dificuldade de consolidar e a artrodese de tornozelo, ela tem uma alta solicitação até a consolidação. Então, a gente fica pensando na falha. Então, um equilíbrio que a gente tenta fazer quando esse paciente vem para o ambulatório do pé é se ele já chegou no melhor momento que valha todo o risco que ele vai correr, sendo que os dois maiores riscos que a gente considera para esse indivíduo são lesões de pele, deiscência, infecções superficiais e às vezes também profundas, e a não consolidação, que chega de 15% a 17% de taxa de não consolidação na artrodese de tornozelo. E esse paciente fica muito tempo sem andar, esse de verdade. Esse também fica, são 6 semanas? 6 semanas. Muito mais? 6 semanas. Ele fica de cadeira de rodas, ele não sai de bota. Esse paciente, ele até fica de bota, mas ele não vai ter descarga de peso por pelo menos 6 semanas ou até que haja sinais de consolidação na artrodese. Varia um pouco como a gente vai fixar, se for uma haste a gente consegue liberar antes, se forem parafusos a gente tem que segurar mais tempo, mas de 6 a 8 semanas para pisar no chão é um número equilibrado para a gente divulgar. E a prótese, em quanto tempo a gente anda? A prótese, pisando em 3 semanas, 1 mês está pisando na prótese. Porque a prótese, ela não depende da consolidação, dessa integração, né? Quando você pisa na prótese, a carga é a favor dessa integração, né? Então, ele é feito de um material com ranhuras que estimulam a cicatrização. Então, quando você pisa, não necessariamente é ruim. Uma das maiores dificuldades e que mais demora para a prótese é a via da prótese. Então, a incisão anterior no tornozelo, que a gente tem que necessariamente usar para pôr a prótese, e hoje no Brasil, e a maioria das próteses, mas a maioria das próteses no mercado, mas as no Brasil, são por via anterior, ela tem um problema de cicatrização muito grande. Então, a gente não segura o doente porque a prótese vai deslocar. A gente segura o doente porque essa incisão pode não cicatrizar e abrir e dar uma infecção e perder toda essa cirurgia. E como você já sabe, e realmente pelo fato de não ser amplamente distribuída, hoje no Brasil a prótese de tornozelo é muito cara. A chance de lesão neurológica na realização da prótese de tornozelo é muito grande. Na hora que você falou da incisão anterior, eu senti até dor no pé. Não, eu senti uma dor violenta no meu pé, abrindo todo o tornozelo. Eu falei, tudo é inervação, os ligamentos, eu senti assim destroçada. Não é dor também o maior dos problemas que a gente enfrenta com os pacientes da prótese, né? O problema é que a incisão, ela é adjacente ao tendão tibial anterior e ele passa em linha com a incisão, então ele fica pressionando a pele e é ele que acaba abrindo essa pele e é dele que a gente tem mais medo. Existe a chance de lesão neurológica? Ela existe porque você vai ressecar então toda uma caixinha, né,
digamos assim, correspondente à prótese. Então a gente vai ressecar todo o molde da tíbia e do talos e substituir pelo metal. E aí o feixe passa naquela localização, mas faz parte da técnica e a gente já está acostumado a cuidar. Então a lesão neurológica ela pode acontecer, nem de longe. Graças a Deus é o evento mais frequente. Mais frequente é não fechamento e infecção. Isso. E menor proporção é o comprometimento neurológico. Nossa, comprometimento neurológico é um desfecho muito terrível e com algum comprometimento da falta de atenção do procedimento, né? Mas a gente tá falando tanto de cirurgia e eu tenho uma série de perguntas que eu acho que pode ser dos reumatologistas também, né? Então, quando a gente está preparando esse indivíduo para fazer uma cirurgia, né? Um paciente com artrite reumatoide. Me conta um pouquinho, doutora Vera, como que você prepara, como que você me recomenda fazer o preparo desses indivíduos em relação ao corticoide, ao metotrexate, aos biológicos? Me conta um pouquinho que cuidados que a gente vai ter para sequer pensar em pôr esse paciente na mesa cirúrgica. A primeira solicitação que a gente tem é para suspender o corticoide dos pacientes? Não é para suspender. Então, não é para suspender. Então, os pacientes de risco para insuficiência adrenal são aqueles com xingoides ou com prednisona 20 miligramas por mais de 3 semanas, ou que estão testando de 5 a 20 miligramas por mais de 3 semanas se eles vão melhorar ou não. Se for um procedimento pequeno, dá a dose de corticoide do dia, sem nenhum problema. Se for um procedimento moderado, como prótese do tornozelo, eu acho que é um procedimento, eu estou na dúvida se é um moderado, né? A dose do corticoide do dia você tem que dar, mais a hidrocortisona 50 miligramas antes da cirurgia e 25 miligramas de 8 em 8 horas durante 24 a 48 horas após a cirurgia. Tem um esqueminha, entendeu, Tânia? Uhum. Se você fizer um estresse cirúrgico, aí eu ia te perguntar, eu considerei moderado a prótese de tornozelo, é moderado? Eu acho que pode ser moderado, porque se for uma primária, eu digo, não vai ter que tirar implante, não vai ter que fazer procedimentos extras, e em 2 horas você faz uma prótese. 2 horas você acha que é o quê? É ruim? Não, tá bom, é moderado. Quando você tiver um estresse cirúrgico maior, você dá o corticoide do dia, a dose que ele está tomando, mais 100 miligramas de hidrocortisona antes da cirurgia e 50 miligramas de 8 em 8 horas após a cirurgia, por 24 a 48 horas depois da cirurgia. E aí eu estava aqui pensando, né, no corticoide e tudo. Você falou sobre a minimamente invasiva? Não, acho que a gente Depois acabou... eu vou falar dos biológicos, dos DMARDs e tudo, mas você acabou não falando da cirurgia minimamente invasiva. Quando que a gente indicaria? Porque essa daí é a mínima invasão, não tem que fazer nada, né? Na verdade, a cirurgia percutânea do pé, ela na minha própria avaliação, mas também em linha com a literatura, ela vai muito bem para esse perfil, principalmente para o paciente com artrite reumatoide, porque você tem um problema muito sério com cicatrização e deiscência de ferida e infecção. Biológicos, com tudo que eles tomam. Então, para esse paciente que a gente já antecipa que vai ter problemas de pele, a cirurgia percutânea, ela cai muito bem, ela vem a calhar. A essência da cirurgia de novo, serrar e fazer as osteotomias, realinhar, mas com a utilização de fresas específicas da cirurgia percutânea e o controle com radioscopia, a gente consegue fazer um controle indireto dessas osteotomias e muitas vezes também a fixação. Então, ela tem se popularizado, né? A cirurgia percutânea é ainda mais recente até do que a prótese de tornozelo e tem se popularizado bastante a partir de mais ou menos os anos 2000, com um ganho maior aí nos últimos 5 anos de popularidade dessa técnica, por alguns benefícios. Um dos benefícios... Só um minutinho só, Tânia. Eu quero entender. A minimamente invasiva é feita com fechado, tornozelo fechado. O tornozelo, com o pé... endoscopia, com endoscopia, né? Não, com endoscopia, com raio-x. Você
vai serrando os ossos, ela não é dentro da articulação, você vai serrando os ossos e controlando por raio-x, que é a escopia. Não é aquela que a gente entra na articulação? Como que chama? Artroscopia. Artroscopia. Não, desculpa. Isso artroscopia. eu estou entendendo que a minimamente invasiva é a artroscopia. Não, é artroscopia. Não, é outra coisa. A cirurgia minimamente invasiva é o corte das diáfises dos ossos, para a gente fazer osteotomias e redirecionamento. Dá até quem faça artrodese só serrando e controlando pelo raio-x e fixando, com mínima agressão do envelope de partes moles. A artroscopia, não, essa é muito popular, muito difundida, muito bem estabelecida. A gente do grupo de pé e tornozelo da Escola Paulista gosta muito, a gente tem muita prática. E aí a gente pode fazer, através de 2 furinhos na pele, grande parte das cirurgias que são dentro da articulação. Então, uma artroscopia do tornozelo, mas eu preciso estar na articulação, uma artroscopia posterior do tornozelo, uma artroscopia da subtalar, dá até para fazer uma artroscopia das metatarsofalanges, até da placa plantar que você me perguntou no último episódio, dá pra gente fazer artroscopia. Mas aí isso obriga a gente a trabalhar dentro da articulação com câmeras de vídeo, enquanto a cirurgia minimamente invasiva, e tem até uma sociedade das cirurgias minimamente invasivas que juntaram a artroscopia, porque ela tem só os furinhos, com essas cirurgias da técnica percutânea. E hoje é uma sociedade de cirurgias Minimal Invasive Foot and Ankle Surgery. Você tinha me perguntado, agora voltando para o nosso tema, é interessante isso, eu estava confundindo, viu, a minimamente invasiva com a artroscopia. Que eu falei endoscopia, mas é artroscopia. É mais uma técnica, e aí como eles entenderam que também é minimamente invasiva, eles juntaram tudo, mas a artroscopia precisa ser numa articulação, numa cavidade, enquanto a cirurgia percutânea não precisa ser numa cavidade. Uma coisa importante que você perguntou é quando eles estão tomando os modificadores de doenças sintéticos, então o metotrexate, a leflunomida, a sulfasalazina e a cloroquina, não é para suspender, não suspende. Dá a dose semanal, quando é o metotrexate, a leflunomida todo dia e opera normalmente. Se você está com inibidor de JAK, que também é via oral, que é um biológico, você suspende 3 dias antes. E quando está com o biológico, que grande parte você vê lá na escola, nossos pacientes quase todos estão com biológico, aí você suspende dependendo da meia-vida do biológico. Então, por exemplo, o adalimumab, que a gente dá a cada 15 dias, você suspende 21 dias antes. E aí tem uma colinha que a gente tem que usar no celular, porque cada biológico é um tipo. Então, o rituximab, que é a cada 6 meses, a gente suspende 7 meses antes. E assim varia com a meia-vida de cada um. Mas os sintéticos a gente mantém intacto. Mas você tem biológicos de meia-vida de até 6 meses, não tem? Que então, é o rituximab. Precisa de uma baita programação para operar esses doentes. Né? Isso. E é exatamente isso. Você tem que saber, o rituximab é o pior de todos, que é a cada 6 meses. Aí você tem que programar 7 meses antes, você tem que suspender. Porque ele é bem forte, ele é um imunossupressor forte. E se ele tiver suspenso e esse paciente tiver uma recidiva ou uma recaída, como que eu faço? Aí é um problema. Aí ou a gente dá um outro, ou a gente vai entrar com um pouco de corticoide. Na preparação é o pior doente, porque o do rituximab é aquele que é o pior doente. E é o que mais se ressente de ficar sem a medicação. Mas se ele dá a cada 6 meses e eu vou ter que deixar 7 meses sem, ele vai estar com pouquinha atividade. Você me perguntou logo no começo, não perguntou ao vivo, mas perguntou entre nós duas, se a gente tinha que operar um pé numa artrite reumatoide, ou um paciente ou joelho, ele estando 1 ano fora de atividade. E isso é totalmente abandonado. Não precisa esperar 1 ano, a gente prefere operá-lo fora da atividade. Mas não necessariamente 1 ano fora da atividade para você operar. Agora, eu também acho que uma dúvida que a gente tem, até na interface que a gente tem com os pacientes, é se a continuidade dessas medicações
aumentam o risco de infecção? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta é se a continuidade dessas medicações atrapalham de alguma forma, na sua avaliação, a cicatrização da pele, que tende a ser um problema para esses indivíduos. Não. Você entendeu bem, a gente acaba suspendendo o risco que a gente, de acordo com a meia-vida de cada biológico, o risco que você tem é desse paciente realmente entrar em atividade. E você não quer entrar com o biológico de volta, porque ele está se ressentindo, está sentindo a falta da medicação. Só que você não quer entrar porque ele vai ser um paciente cirúrgico. E aí a gente usa a mão, né, as manobras, que geralmente é com corticoide, para levar ele até o momento da cirurgia. E aí usa aquelas posologias para estresse maior, menor. Então a gente não volta, porque se eu voltar, eu estou suspendendo justamente porque eles são mais sujeitos à infecção. Então, eles são piores para a infecção do que o corticoide. Entendi. O corticoide, ele dá um pouco de mais de deiscência e tudo, mas os biológicos, de um modo geral, são mais pró-infecção, por isso que a gente suspende. E o rituximab é o que tem mais perigo de uma infecção. Mas eu também tenho que falar um pouquinho, porque senão o Edgar vai ficar muito triste, dos pés reumatoides, mas pacientes com lúpus e outras doenças também operam os pés. E nesses pacientes, a gente tem que suspender, porque os remédios deles, enquanto é metotrexate, sulfasalazina, porque para nós esse é bem simplesinho, os pacientes com lúpus, eles acabam utilizando azatioprina, micofenolato, ciclosporina, tacrolimus. E aí, o que a gente vai fazer com esses pacientes? Então, que são imunossupressores mais fortes. Então, esses normalmente, Tânia, uma semana antes a gente suspende. Só acaba não suspendendo se o paciente for para uma cirurgia e ele tiver uma nefrite lúpica, uma anemia importante, uma hemorragia pulmonar, a gente não vai suspender, mas dificilmente a gente vai querer que seja submetido a uma cirurgia de pé, um paciente desse. Mas um paciente que esteja bem com a ciclosporina ou tomando tacrolimus, que às vezes eles se compensam com micofenolato, a gente suspende uma semana antes. E logo depois a cirurgia acaba voltando. Essas dicas, elas são muito importantes, e esse trabalho em conjunto que a gente faz, ele é super interessante e relevante pra gente. É importante comentar que com o advento dos biológicos e das drogas modificadoras da doença, mudou o perfil. E se antes a gente fazia cirurgias mais agressivas, mais artrodeses, mais artroplastias de ressecção, a gente fazia cirurgias mais agressivas para o antipé reumatoide, hoje, com o bom controle da doença, a gente é capaz e a gente tem preferido fazer cirurgias de preservação articular, pensando que o bom controle da doença, ele não vai ter uma recidiva, mas então ele é elegível a que a gente só corrija o hálux valgo, corrija a metatarsalgia, corrija a deformidade dos dedos. Eu tenho uma última pergunta para você sobre as drogas modificadoras. Eu vi uma paciente esses dias e o antipé dela estava muito deformado. E uma paciente super orientada e muito bem cuidada pelo reumatologista. E ela falou que ela foi diagnosticada com artrite reumatoide em 2002. E eu falei, puxa, como ficou ruim os seus pés, né? Uma paciente aparentemente com acesso. Por que ficou tão torto? Você não colocou as drogas modificadoras? E ela respondeu para mim, eu coloquei a leflunomida e o metotrexate, mas o biológico veio depois. Você vê uma diferença grande entre esses biológicos e as drogas e os DMARDs, que seriam a leflunomida e o metotrexate? Faz sentido esse comentário da paciente? Em parte faz, porque os biológicos mudaram muito a vida dos pacientes. Eles melhoram, mas eu queria que melhoram até a parte inflamatória, mas não necessariamente as deformidades. Às vezes as deformidades continuam, mesmo com o paciente sem dor ou não inflamado. Diminuiu, melhor a evolução dos nossos pacientes, mas a gente começa a perceber que alguns deles evoluem independente. Eles ficam não inflamados, não com tanta dor, mas as deformidades, às vezes,
pode ser um pouquinho mais atrasado, mas acaba evoluindo do mesmo jeito. Então essa paciente, se ela não foi submetida aos biológicos mais precocemente, pode ser que ela tenha sido mais deformidades mesmo. Eu não sei se você lembra daquela paciente nossa, lembra como o pé dela, aquela que você operou com artrite reumatoide, como o pé dela era muito ruim e ela fazia tudo direitinho? Sim. Ela nunca recebeu um biológico, porque ela também, embora eu oferecesse biológico, ela era muito resistente, ela não queria de jeito nenhum tomar um biológico. Eu acho que na época não tinha tanta personalidade, a gente não estava tão seguro naquele começo, e eu não forcei ela a usar, e você vê que o pé dela era muito ruim, embora ela fosse super cuidada. Você lembra dessa paciente? Lembro bastante. Bom, de novo o nosso tempo está acabando. Tânia, a conversa foi ótima. Foi um prazer discutir esse assunto com você. Obrigada pela participação no nosso ReumaCast e espero revê-la em breve. Eu quero agradecer a oportunidade de estar nesse ReumaCast. Foi realmente um prazer poder discutir esses assuntos e espero ter contribuído. E você que está nos ouvindo, continue nos acompanhando nas redes sociais, sempre com a identidade Reumatologia SP. Muito obrigada e até logo.